o filo Ascomicota. Este filo pertence ao reino Fungi, que, como podemos observar, está na linhagem evolutiva dos Opisthocontas. O reino Fungi pode ser separado nos fungos, que possuem hifas contínuas, e naqueles que possuem hifas septadas. Os dois filos com hifas septadas possuem esporos assexuados, denominados de conídeos. A diferenciação vai ocorrer nos esporos sexuados, que em Basidiomycota são exógenos e em Ascomycota são endógenos. Então, por definição, os fungos unicelulares ou com micélio desenvolvido e hifa septada, reprodução sexuada por esporos endógenos, chamados de ascósporos, originados no interior das ascas, e reprodução assexuada por esporos exógenos, denominados de conídeos. Exógenos. Um exemplo do talo microscópico e unicelular, portanto sem hifa, são as leveduras, como Saccharomyces cerevisiae. Já outras espécies são macroscópicas, como a morchela, que é um cogumelo comestível. Desses fungos filamentosos, as hifas, que são septadas, possuem septos perfurados. Na verdade, essas hifas são funcionalmente cenocíticas, já que permitem a migração dos núcleos e organelas entre as células. Em termos de ocorrência, a maior parte deles é terrestre, mas também existem ainda representantes aquáticos de água doce e marinhos. São cerca de 1.600 gêneros e 16.000 espécies. Na reprodução assexuada, os esporos que são exógenos são produzidos por mitose em hifas com um único núcleo, monocarióticas, e são denominados de conídeos. Estes esporos podem se originar de hifas não diferenciadas ou de hifas especiais que crescem perpendicularmente ao substrato. Estas hifas que produzem e sustentam os conídeos são chamadas de conidióforos. Aqui nós podemos ver a sequência de formação dos conídeos sobre um conidióforo em aspergilos. E aqui nós podemos ver o penicílio, cujo conidióforo é ramificado. A reprodução sexuada é heterogâmica, ou seja, os gametas são morfologicamente diferentes. Quem atua como gameta são as próprias hifas, que são morfologicamente diferentes. A estrutura masculina é denominada de anterídeo e a feminina de ascogônio. O ascogônio, o feminino, é maior e possui prolongamento denominado de tricógeno ou tricogine. Este prolongamento toca o anterídeo e permite que os núcleos do anterídeo sejam transferidos para o ascogônio. A partir deste ponto, o ascogônio passa a organizar um novo tipo de hifa, a hifa ascógena, que tem dois núcleos, um masculino e outro de origem feminina. Portanto, é uma hifa dicariótica. Esta hifa irá formar os esporos sexuados. Na hifa ascógena, antes da cariogamia, ocorre a formação denominada de uncínulo ou crocier. A primeira coisa que ocorre é a duplicação dos núcleos e uma reorganização dos núcleos na célula dicariótica. Agora, dois núcleos diferentes são isolados na parte anterior da célula. Nesses dois núcleos ocorre, então, a cariogamia. Esta célula, que é a asca jovem, é a única célula diploide de todo o ciclo de vida do fungo. Logo em seguida, ocorrem as divisões meióticas e são formados os núcleos haploides. Esses núcleos serão isolados por paredes duplas, que amadurecerão em esporos no interior da asca. Quando a asca ficar madura, a parede se rompe e libera o ascósporo. Portanto, eles são esporos endógenos. Agora vamos entender o ciclo de vida de um ascomicota macroscópico, começando pelos esporos assexuados. Esses esporos, denominados de conídeos, vão cair no meio favorável e se desenvolver numa hifa septada monocariótica.
Nestas hifas, os núcleos são haploides. Por mitose, esses núcleos vão produzir novos conídeos, reiniciando o ciclo assexuado. Isso permanece enquanto a situação estiver favorável ao fungo. Se o fungo passar por uma situação desfavorável, essas mesmas hifas vão se diferenciar em ascogônio e anterídeo. O ascogônio, com sua tricógena, irá tocar o anterídeo. Em seguida, o anterídeo transfere os seus núcleos através da tricogena ou do tricógeno para o ascogônio. Então, o ascogônio passará a organizar uma nova hifa, uma hifa dicariótica, com 2 núcleos, também chamada de hifa ascógena. Será essa hifa que irá formar o cogumelo, aqui denominado de ascoma. Aqui mostrando um corte transversal de um ascoma, mostrando que ele é formado por hifas entrelaçadas. As últimas células desse ascoma formam uma região denominada de himênio, onde vamos encontrar as ascas. Aqui no zoom, nós vamos ver uma asca com 2 núcleos. Logo em seguida, ocorre a cariogamia. Então, essa asca agora é diploide, é a única célula 2N de todo o ciclo de vida. Logo em seguida, ocorrem as divisões meióticas, o isolamento dos núcleos, que vão dar origem aos ascósporos. Os ascósporos são produzidos, portanto, no interior da asca e só são liberados quando essa asca se rompe. Cada ascósporo irá dar origem a uma hifa septada monocariótica, reiniciando todo o ciclo. Existem basicamente 3 tipos de ascoma. O exemplo anterior, o ascoma era do tipo apotécio, ou seja, ele tinha a forma de disco ou taça com ou sem pedicelo. Quando maduro, o himênio desse ascoma é totalmente ou parcialmente exposto ao ar. Um outro tipo de ascoma é o peritécio. Ele tem a forma de vaso. O himênio é interno e a liberação dos esporos ocorre por um poro pequeno, denominado de ostilo. Eles podem ser pardos ou negros, ou ainda lisos ou com pelos. E o terceiro tipo de ascoma é o cleistotécio. Esse ascoma tem uma forma esférica, sem ostilo. Portanto, o himênio é totalmente interno. A liberação das ascas e ascósporos ocorre pela ruptura da parede desse ascoma. Aqui nesse esquema nós temos um apotécio com o himênio exposto, um peritécio em forma de urna, com o himênio no interior dessa urna, onde as ascas e ascósporos saem por um ostilo. E aqui nós temos um cleistotécio, cujo himênio está dentro dessa estrutura e as ascas e os ascósporos só saem quando esse cleistotécio se romper. E aqui nós temos fotografias exemplificando cada um desses ascomas. O apotécio, que é o único tipo de ascoma que é macroscópico, aqui estaria localizado o himênio. Aqui um peritécio, com as ascas e os ascósporos no interior dele. E aqui o estilo por onde elas irão sair. E o cleistotécio totalmente fechado, Neste caso, ele possui apêndices que ajudam na dispersão desse cleistotécio. Tanto o cleistotécio quanto o peritécio são microscópicos. E falando nas ascas, ela é formada pela hifa ascógena e a região onde elas se encontram, como nós já dissemos, é denominada de himênio. Aqui nós temos uma asca com os ascósporos e aqui no esquema mostrando que a asca é uma célula e os ascósporos estão dentro dessa célula, portanto, são esporos endógenos. No interior da asca, nós encontramos os esporos denominados, portanto, de ascósporos. A disposição dos esporos no interior da asca é bastante variada. Os esporos no interior das ascas podem variar de forma, tamanho, cor e presença de septo. Aqui nós temos exemplos de gêneros e suas formas de se fazerem presentes em nosso dia a dia. Os diferentes gêneros podem causar doenças como a candidíase, a pneumonia fúngica e a aflotoxicose. Também podem decompor a madeira ou atuar na produção de bebidas fermentadas ou ainda de queijo
e de ácidos orgânicos. Vamos falar agora de algumas classes em Ascomycota. Na classe Deuteromycete, os fungos quase sempre estão sobre a forma assexuada ou conidial. Um exemplo dessa classe é o penicílio, de onde foi isolada a penicilina por Alexander Fleming em 1928. O penicílio também é utilizado para a produção de queijos, ou ainda pode contaminar alimentos e produzir toxinas, denominadas de aflatoxinas, que são cancerígenas. O gênero Aspergillus também produz aflatoxina e produz doenças das vias respiratórias, mas é utilizado também para a produção de ácidos orgânicos e do saquê. Essa classe é muito utilizada na fabricação de queijos com alto valor de mercado e possui ainda diversos usos industriais na produção de ácidos e de vitaminas. A classe Plectomycete possuem fungos que podem causar doenças como o enrolamento das folhas do pêssego. Muito interessante é a doença denominada de ergotismo, que é causada pelo fungo denominado de Cladíceps purpúrea, também conhecido como o ergot comum. Apesar de existir desde que o homem se tornou sedentário, o primeiro registro foi em 857 na Europa. É considerada uma das pragas da Idade Média. Ela ocorreu quando começou-se a produzir centeio em grande quantidade na Europa Central. A partir daí, o homem se contaminou ao ingerir pão feito com farinha de centeio, contaminado com o esclerócio do fungo. Esclerócio, como nós sabemos, é a forma de resistência de alguns fungos. Devido à crença em uma origem sobrenatural dessa doença, ela recebeu nomes como fogo sagrado, fogo infernal, fogo de Santo Antônio, mal dos ardentes e gangrena de Solônio. Uma das características dessa doença é intensos ardores e, frequentemente, gangrena nas extremidades do corpo. Na família Lipomycetácea, encontramos as famosas trufas, que são ascomas encontrados abaixo da terra, muito apreciadas na culinária internacional, cujo valor é extremamente elevado. Na classe Discomycetes, os ascomas são macroscópicos. Na classe Discomycetes, os ascomas possuem a forma de taça. Neste caso, o himênio fica totalmente exposto. Portanto, esse ascoma é do tipo apotécio. Exemplos da classe M-ascomycetes são as leveduras. Elas são unicelulares ou podem formar cadeias com poucas células. Portanto, é chamado de micélio gemulante. Esses fungos não possuem ascoma ou hifas ascógenas. Eles são microscópicos, variando de 1 a 9 micrômetros de comprimento. As leveduras, elas vão ocorrer em meio açucarado, como nectar de flores, seiva de árvores, frutos e solo também. As leveduras são capazes de decompor açúcar em álcool etílico e dióxido de carbono. Elas podem se reproduzir por brotamento ou gemação, que é a divisão desigual da célula. Vamos rever o ciclo de vida de uma levedura, a Saccharomyces cerevisiae. Duas células compatíveis sofrem plasmogamia e, em seguida, cariogamia. Essa célula diploide pode produzir brotos, que também serão diploides. Nessas células somáticas 2N, os núcleos irão sofrer meiose. Nesse momento, a célula se parece muito com uma asca jovem. Esses núcleos haploides serão a base dos esporos, que quando amadurecerem serão ascósporos. Esses ascósporos vão romper a parede da asca, vão ser liberados no meio, esporos N. Cada esporo desse vai se desenvolver numa levedura adulta que irá produzir gemas e reiniciar o ciclo.